Pronto, antes de mais, antes da minha apresentação, gostava de agradecer ao Maximiliano por ter aceitado este tema no vosso seminário e também à Graça Felipe por ter intercedido para que eu pudesse participar e partilhar aqui convosco das vossas experiências e também poder dar-vos a conhecer o caso do Barreiro. Vou-vos falar então do património histórico e artístico da CUF no Barreiro, tratando muito em concreto a arquitetura e a arte dentro da paisagem industrial, numa abordagem que pretende ser inovadora, trazer a história da arte para os estudos do património industrial. CUF significa Companhia União Fabril, era uma empresa de indústria química que inicialmente estava no negócio dos adubos, dos sabões, dos óleos e que foi crescendo até se tornar um grupo que tinha negócios na banca, no ramo dos seguros, ou seja, estendeu-se da área propriamente fabril produtiva para os serviços e foi um dos maiores grupos empresariais de Portugal no século XX, tendo sido o Barreiro um dos maiores complexos industriais da Península Ibérica, portanto, entre Portugal e Espanha foi um dos mais importantes, não só pela área, mas pela diversidade industrial que continha. O lema da CUF era o que o país não tem, a CUF cria, portanto, colmatar as falhas que existiam no mercado interno português. Instalou as fábricas no Barreiro a partir de 1907, 1908 e é a partir daí até à nacionalização desta empresa em 1975 que é deste período que vos vou falar das construções que foram feitas. Aqui temos um conjunto de obras arquitetónicas de funções muito diferentes, como vamos poder ver, mas todas em contexto industrial. Assim, vamos acompanhar a estética de edifícios que são fabris, mas também sociais e a sua evolução histórico-artística. Aqui do lado temos no mapa o Barreiro, que é esta pequena península que está assinalada com o pino do Google, que fica na margem sul do Rio Tejo e de frente para Lisboa. Temos uma paisagem fantástica, uma vista sobre Lisboa muito bonita, e esta localização geográfica foi também um dos motivos pelos quais Alfredo da Silva decidiu instalar no Barreiro este complexo fabril da indústria química no início do século XX. Aqui uma imagem, a primeira imagem aérea do complexo em 1929. Já é possível aqui compreender a complexidade das funções que aqui existiam, bairros operários, habitações para os trabalhadores, a indústria dos adubos, a parte mais de cargas e descargas, o cais, as chaminés que povoavam todo este território que o caracterizavam. Dá para perceber aqui que já em 1929 este complexo tinha muitas atividades aqui. Começo por apresentar-vos a figura de Alfredo da Silva, num busto que existiu neste momento. Está em paradeiro incerto, mas este busto esteve junto à sede do grupo desportivo da CUF, aqui no Barreiro, e foi feito pelo escultor Maximiano Alves em 1939. Tratava-se de uma homenagem que os trabalhadores quiseram fazer ao chefe, ao amigo Alfredo da Silva, mas que ele recusou porque não queria ser homenageado em vida, agradeceu, mas não aceitou que esta estátua fosse colocada durante o período de vida dele, mas aqui fica a figura do precursor das fábricas. Também para vos dizer que neste período, de 1908 a 1975, não foi só Alfredo da Silva que administrou as fábricas, até porque ele morre em 1942, sendo sucedido pelo seu genro Dom Manuel de Melo, e a partir da morte deste, em 1966, são os filhos Jorge e José Manuel de Melo, portanto netos de Alfredo da Silva, que vão continuar a administrar o complexo industrial, que já ia então na terceira geração da mesma família.
Assim, durante este período, a CUF dotou o território de unidades de produção, mas também de infraestruturas sociais e até de obras simbólicas, como vamos ver mais à frente. O Complexo Fabril era uma vila dentro da Vila do Barreiro, era uma povoação tão ou mais desenvolvida, atrevo-me a dizer mais desenvolvida que o próprio Barreiro, que o concelho que alberga este parque industrial, e aqui, a partir de certo ponto, era possível aos operários e às suas famílias nascerem aqui, na maternidade que existia no posto médico, estudarem nas escolas do bairro operário. Era aqui que aprendiam o ofício e trabalhavam toda a vida. Para referir também que o próprio cemitério municipal estava inserido no complexo industrial e mesmo depois da vida, depois de mortos, eram sepultados neste cemitério que também ficava dentro do território das fábricas. Era possível então viver toda a vida em função da CUF. As obras de arquitetura, onde se desenrolavam a vida destas pessoas, destes operários mais ou menos especializados, mostram a evolução técnica e dos materiais construtivos ao longo do século XX e servem para marcar a evolução estética na arquitetura portuguesa e também das opções urbanísticas deste período, realçando que o ser humano tem sempre esta necessidade, por mais que as infraestruturas sejam só funcionais, de dotá-las com um aspecto estético, como há pouco o Nicolas referia, que a paisagem adquire este olhar estético, inevitavelmente, que o ser humano tem necessidade de conferir. E nascem então as fábricas, cerca de 1907, 1908, e aqui também encontro um paralelismo com o caso da Covilhã, que a Elisa referiu, porque também houve uma importação do know-how técnico e de pessoal de mão de obra especializada vinda de França. Em Portugal não existiam estas tecnologias, estas fórmulas construtivas e estes materiais, então preciso trazer este conhecimento através da direção técnica de Auguste Lucien Stanville, que foi diretor das fábricas, diretor técnico, e ele auto-intitulava-se como arquiteto de fábricas, e esteve aqui no Barreiro até 1927. Ora, os materiais, como nós podemos ver na imagem à direita, aqui em baixo, vemos estas construções em tijolo. Este pequeno edifício corresponde, aliás, estes edifícios correspondem a este que está aqui em cima. Esta é uma fotografia de época, este é o aspecto atual dos edifícios, que nos remetem muito para a Revolução Industrial na Inglaterra, este trabalho em tijolo, esta ornamentação em brickwork, nos cunhais, à volta das janelas, das portas, e mesmo as naves das fábricas do ácido sulfúrico eram feitas em madeira vinda do estrangeiro, que devido às suas características não reagia à corrosão dos ácidos, e então era muito mais interessante, mas note-se o ritmo das fachadas e esta tentativa de trazer uma harmonia estética para um ambiente tão hostil, tão inóspito como eram as fábricas no início do século XX. E eis que temos então a necessidade de se criar uma colónia onde os técnicos e os operários pudessem habitar com as mínimas condições de vida. E nasce assim o bairro Primitivo. Existiram vários bairros ao longo deste período. Este foi o primeiro, que se tratava de uma colónia de famílias de operários e técnicos, mas que aqui ainda havia apenas uma preocupação utilitária e higienista, com preocupações para as questões de saúde pública. Havia equipamentos para satisfazer as necessidades desta comunidade, não só das famílias dos operários, mas também da população da Vila do Barreiro, que fazia uso, por exemplo, do balneário, para que houvesse esta prática da higiene e se tratasse então de evitar a propagação de doenças. Vemos também aqui uma hierarquização social dentro das fábricas, naturalmente, devido ao grau de especialização dos trabalhadores,
Mas fora das fábricas, também nos bairros operários, conseguimos perceber nestas duas fotos quais é que são as habitações para os operários e qual a habitação do diretor das fábricas. Facilmente compreendemos que havia um outro conforto para os engenheiros e para o pessoal mais especializado. Curioso que o nome das ruas também estava ligado aos setores produtivos das fábricas. Aqui na fotografia temos a Rua da Juta, também existia a Rua do Ácido Sulfúrico, a Travessa da Pirite, que era a matéria-prima para a atividade da CUF nos adubos. Posteriormente, a partir de 1928, começa a expandir-se este bairro primitivo para uma zona adjacente e é então criado no cimo do cabeço de Santa Bárbara o bairro de Santa Bárbara. Aqui assistimos já a uma estética que é muito familiar aqui em Portugal, que todos reconhecemos desde o início do século XX. Ficou conhecido como a Casa Portuguesa. Existiu um arquiteto muito relevante ao longo do século XX, chamado Raul Lino, que difundiu este estilo que depois se popularizou por todo o país, mas que tinha muito a ver com estas casas simples, brancas, singelas, com alguns ornamentos com as telhas, estes beirais de telhado. E aqui também temos moradias para os engenheiros, conseguimos mais uma vez perceber a hierarquia entre as casas dos operários e as casas dos chefes, dos diretores das fábricas, perdão, dos diretores técnicos e dos engenheiros de mais alta patente. Aqui, por exemplo, esta moradia foi concebida, foi projetada pelo eminente arquiteto Luís Cristino da Silva. Aqui também vos vou mostrar a preocupação que a CUF tinha em contratar alguns dos melhores arquitetos e artistas para dignificar este território. Do lado esquerdo, uma visão geral deste bairro de Santa Bárbara, com o laboratório químico e a Torre do Relógio, aqui o aspecto atual da escola, as casas dos operários. E vou dar-vos aqui mais alguns exemplos para que possamos fazer uma espécie de visita guiada, desde aí do Chile até ao Barreiro, em Portugal, para que possam conhecer este caso de estudo. A Torre do Relógio, do Laboratório Químico, também foi a central telefónica. Aqui um expoente deste tradicionalismo arquitetónico da Casa Portuguesa, de Raul Lino, de que se destaca este painel de azulejos figurativo neobarroco. Também é um tipo de estética que está por estudar e por isso também estou a dedicar-me a ele no doutoramento que estou a fazer na Faculdade de Belas Artes. E é interessante como no século XX se vai repescar a arte do século XVIII, aqui com estes azulejos brancos, concheados, e uma figura alegórica ao centro, que é uma figura masculina, com asas, com uma gadanha na mão, que é a figura da morte. Ou seja, no relógio que marcava o ritmo da vida dos operários, temos esta figura que lhes lembra que a vida tem de ser vivida de forma disciplinada, que temos de aproveitar o tempo e, claro, também ter uma conduta moral própria nesse aproveitamento do tempo da vida que é breve. Este laboratório, apesar da sua função técnica, estava inserido no bairro operário. Aqui mais dois exemplos, o projeto para a escola primária, no seu aspecto original, e o aspecto atual da antiga despensa, que tinha no piso inferior também um dos refeitórios para os operários. Outro caso no bairro de Santa Bárbara é a Messe dos Engenheiros, a casa onde os engenheiros faziam as suas refeições, e podemos perceber que a decoração não mudou muito desde 1969 até aos dias de hoje, mantendo este aspecto pitoresco da casa portuguesa, com estas lambrilhas no chão, estes pequenos azulejos, figura avulsa, que o decoram. No entanto, a evolução dos tempos também vai trazendo outras linhas arquitetónicas, e foi o que aconteceu aqui com o cinema ginásio, onde as crianças da escola tinham as suas aulas de educação física e onde os operários e as famílias podiam assistir
a filmes, a ir ao cinema, portanto, uma grande inovação para a ocupação dos tempos livres das famílias, dos trabalhadores do bairro. E aqui já temos um tipo de arquitetura completamente diferente daquele que vimos atrás. Se aquele tipo de arquitetura era mais tradicionalista, mais conservador, aqui já temos um estilo mais internacional, mais moderno, mais decorado, que dá para perceber que a CUF, dentro do próprio bairro, foi acompanhando as tendências da arquitetura internacional. Junto ao bairro de Santa Bárbara existia também o posto médico, que era também a maternidade onde nasciam os filhos dos operários. Foi inaugurado em 1943 e já não existe, foi demolido em 2017, mas fica aqui a memória deste edifício que trazia contributos muito interessantes para a história da evolução técnica dos materiais, aqui com os trabalhos em cantaria de pedra no claustro, os trabalhos de ferro forjado nas escadas. Enfim, foi um elemento que se perdeu, mas que fica aqui registada a sua memória, porque contribuía precisamente para enriquecer o conjunto desta paisagem industrial. Posteriormente, num terreno um pouco mais afastado das fábricas, mas ainda pertencente à CUF e ali adjacente, nasceu o bairro Novo, também é conhecido como o bairro dos Católicos. Tem 4 blocos habitacionais iguais a este, projetados pelo arquiteto Fernando Silva, que é o mesmo arquiteto, por exemplo, do Cinema de São Jorge, em Lisboa, e que traz para o Barreiro a vanguarda da arquitetura habitacional na década de 1950. Conseguimos perceber perfeitamente este despojamento, este ritmo da fachada, dos vãos. Foi uma inovação em termos de conforto, mesmo a estrutura arquitetónica dos apartamentos não existia no Barreiro nada igual na altura em que estes foram implantados. Mostrar-vos também projetos que não foram concluídos em obra, que não existem, mas que foram pensados pelo mesmo arquiteto para moradias de um outro bairro, o bairro dos Engenheiros, para pessoal mais graduado, criar aqui um território de elite só para os engenheiros que tinham esse nível de especialização e de responsabilidade também no funcionamento das fábricas. E aqui passamos então para um tipo de arquitetura que creio que é inesperado dentro de um complexo industrial, que é o próprio mausoléu monumental de Alfredo da Silva. Ele quis ser sepultado no Barreiro junto à sua obra e os seus restos mortais foram então transladados para o Barreiro em 1944, nesta obra de Luís Cristino da Silva e do escultor Leopoldo de Almeida, ambos duas figuras marcantes da história da arte portuguesa do século XX, foram professores também da Escola de Belas Artes e contribuíram para a formação de gerações de arquitetos e artistas em Portugal. Esta estrutura arquitetónica em forma de pirâmide interrompida tem então aqui a sua estrutura no piso ou a um nível inferior, é onde estão de facto os restos mortais do fundador das fábricas, de Alfredo da Silva. Há um nível intermédio que corresponde a uma capela, como se a alma dele se libertasse dos restos mortais, desses despojos terrenos, e subisse a um nível espiritual para depois então alojar-se neste cenotáfio, ou seja, esta arca simbólica que diz, que tem aqui a inscrição, revelando que Alfredo da Silva repousa junto da obra que criou e vela pela sua continuidade. Isto é, muito importante a nível simbólico, mesmo depois da morte física, Alfredo da Silva estava omnipresente nas fábricas, velando pela obra que criou e responsabilizando quem cá fica por dar-lhe sua continuidade. Na parte lateral do mausoléu temos estes 2 painéis de Leopoldo da Silva, de Leopoldo de Almeida, perdão, que são 2 homenagens
precisamente a Alfredo da Silva. De um lado, as figuras da agricultura, aqui um conjunto de agricultores, desde a criança que fica nua, como se ficasse sem o pai, como se ficasse desprotegida com a morte de Alfredo da Silva, as figuras todas elas com um ar cabisbaixo, um rosto sério em jeito de homenagem, é quase como se perdessem uma figura paterna. Naturalmente este é um registro de paternalismo industrial que fazia parte da época, do espírito da época, não só aqui em Portugal, mas pelo menos no Ocidente, o conotar o precursor das fábricas com a figura paternal a quem todos deviam respeito. E do lado direito temos então um outro painel que é a alegoria da indústria, os operários a prestarem a sua homenagem e a lamentar a morte de Alfredo da Silva. Passando para uma tipologia radicalmente diferente, temos infraestruturas industriais, aqui não necessariamente produtivas, mas de armazenamento, o sulfato de amónio, o sulfato de alumínio e o de enxofre, que revelam aqui esta tremenda evolução técnica, tecnológica, com a introdução do betão armado na concretização deste tipo de obras. O betão veio trazer uma série de soluções, desde aqui no sulfato de amónio, esta estrutura parabólica, arredondada, mas que depois também podia ser trabalhado de uma forma mais angulosa, enfim, e percebemos aqui facilmente pelas estruturas que são já datadas das décadas de 50, 60, este pendor moderno. E aqui a modernidade vem não só pelos materiais e pelas técnicas, mas pela estética, e mais uma vez a preocupação estética dentro do território industrial, que era um território hermético, que era só frequentado por quem aqui trabalhava. Pois então, em outubro de 2020, há 2 meses, este conjunto de alguns dos edifícios de que vos falei e outros que não estão nesta apresentação, mas há uma série de edifícios que foram considerados pelo Estado português conjunto de interesse público. Neste momento já existe uma proteção legal em relação a este conjunto e que é de saudar o reconhecimento por parte do Estado do valor desta paisagem industrial no seu conjunto. Todas as partes fortalecem esta narrativa do conjunto industrial da CUF no Barreiro. E temos aqui a imagem do skyline do complexo hoje, do parque empresarial, com o mausoléu, o depósito de água, a chaminé, a torre do relógio, enfim, alguns dos marcos deste complexo industrial. Assim, terminando a minha apresentação, só para que fique bem sublinhado, que a CUF encomendou projetos a alguns dos mais importantes arquitetos e artistas no sentido de dignificar este território na margem sul do Tejo. A empresa procurou estar sempre de acordo com as tendências estéticas de cada época, são perceptíveis, e foi, em alguns casos, precursora em Portugal na adoção da arquitetura e do urbanismo modernos, nomeadamente no Bairro Novo. A engenharia e a arquitetura estiveram sempre ligadas a uma preocupação estética, até mesmo em edifícios apenas funcionais no seio do complexo industrial, e podemos traçar então a evolução da arquitetura e dos materiais construtivos em Portugal no século XX através deste caso de estudo do Barreiro. Já vimos que há aqui uma diversidade tipológica, desde fábricas e infraestruturas ligadas à produção, os bairros operários, equipamentos sociais, até arquitetura funerária, escultura, e graças a um movimento cívico de cidadãos do Barreiro, foi então iniciado o processo de classificação em 2017 e agora em outubro de 2020 o Estado português reconhece esse valor, responsabilizando a comunidade, a empresa que hoje tutela este património, a empresa pública Baía do Tejo, e o município do Barreiro também
sobre a preservação e a valorização deste conjunto de interesse público. De referir, por último, que existem outros recursos patrimoniais na cidade do Barreiro ligados à CUF, embora não estejam dentro do perímetro das fábricas, mas só para que saibam que dentro da cidade também há muito outro património que fica para conhecer, fica para outra comunicação, para outro seminário relacionado com a atividade fabril nesta cidade, que hoje é uma cidade pós-industrial. Muito obrigada pela vossa atenção.